Boa tarde, professora Fernanda. Obrigado por se disponibilizar para essa conversa sobre grupos de transporte celular. E inicialmente eu queria saber de onde vem o seu interesse por esse tema. Boa tarde, eu que agradeço o convite de falar sobre esse assunto que eu gosto bastante e associar aos bioativos, né? Eu sou farmacêutica e sempre estive na área acadêmica, né? E meu mestrado e doutorado, eu trabalhei na área de enzimas de metabolismo de fármacos, né, pelo fígado. E aprofundando nesse assunto, eu acabei descobrindo, né, esses grupos de biotransporte e o papel deles, né, na eliminação, na absorção de fármacos. E a partir disso, eu quis me aprofundar no tema e fui fazer um pós-doutorado nessa área, estudando grávidas e o papel desses transportadores nos medicamentos que elas tomam. Especialmente, né, o meu grupo de estudo eram grávidas vivendo com HIV e que necessitam de medicamentos que acabam necessitando desses grupos de biotransporte para disposição no nosso organismo. Qual a função no organismo desses grupos de transporte? A senhora poderia citar algumas consequências na disfunção desses grupos? Sim, esses grupos de biotransporte, eles são muito importantes para a homeostase do nosso organismo, ou seja, para manter estável o nosso organismo. Então, desde o transporte de glicose nas células, depende, né, desses transportadores, entre outras funções. Em relação a doenças, a gente tem várias, né? Uma doença que a gente tem, por exemplo, pela falta de um desses transportadores no fígado, acaba gerando um acúmulo, né, de bilirrubina, que é um composto que é eliminado, né, ali por transportadores no fígado. E isso acaba gerando um quadro de icterícia. Então, esse é um exemplo de quando o paciente ele não tem, né, esse transportador. Esses transportadores, eles também estão relacionados à resistência a medicamentos para câncer. Então, alguns tumores, eles passam a expressar uma grande quantidade desses transportadores na sua membrana e acabam expulsando o medicamento que tenta entrar, né, naquele tumor. Com isso, a gente tem uma redução na concentração desse antitumoral e assim reduz a eficácia. Então, ele acaba reduzindo a atividade de medicamentos para câncer. Além disso, os grupos de biotransporte estão relacionados a diversas outras doenças, como depressão, epilepsia, a gota, hipertensão e diabetes. Aqui o nosso foco é a participação desses grupos nas eventuais interações bioativo-fármaco. A princípio, os portadores dessas doenças seriam grupos mais vulneráveis a interações? Em alguns casos, sim, né? A gente pode ter a interação, por exemplo, de um medicamento usualmente empregado, né, pelo paciente no tratamento de hipertensão ou diabetes, que o uso concomitante com bioativo acaba gerando uma interação. Então, ela pode ser maléfica, por exemplo, esse bioativo auxiliando, né, em termos simples, cortando, né, o efeito desse medicamento. E a gente também pode ter ações benéficas do uso do bioativo com medicamentos, né, nessa tratamento, por exemplo, potencializando a atividade, né? Professora Fernanda, você falou a respeito da consequência, né, da interação bioativo-fármaco, a respeito de cortar o efeito do fármaco. Uhum. E eu queria perguntar se tem outras consequências além desse corte, quais são as consequências que podem ter a interação bioativo-fármaco? Sim, existem várias consequências clínicas, né? Esse cortar o efeito, no caso, é quando a gente tem uma redução na concentração do fármaco, né? Então, seria reduzir a atividade farmacológica. E em outros casos, a gente pode ter um acúmulo do fármaco com o uso concomitante do bioativo e fármaco, e isso pode gerar uma toxicidade. Existe a possibilidade de bioativos
comprometerem o transporte de fármacos modulando esses bioativos? Sim, existem interações que podem ocorrer entre os bioativos e os fármacos e gerar consequências clínicas, como a toxicidade ou a redução na eficácia farmacológica. Um exemplo é o uso das estatinas para o colesterol, então, como a rosuvastatina, a simvastatina. Então, esses fármacos, eles necessitam desses grupos de biotransporte para serem absorvidos no nosso organismo. O uso concomitante com alguns bioativos, como ginkgo biloba, chá verde, entre outros, pode reduzir a absorção desse fármaco no nosso organismo. Então, isso acarreta uma interação bioativo-fármaco. Além disso, a gente viu recentemente na mídia, né, o caso de uma cantora que teve a sua morte, né, associada ao uso concomitante de vários medicamentos e produtos naturais, né? Então, há um exemplo de que pode ter ocorrido uma hepatotoxicidade devido a essa interação envolvendo o grupo de biotransportes é o uso da anfetamina concomitante com o morosil. Então, ambos precisam dessa via para ser eliminado. Então, com a competição deles por essa via de eliminação, a anfetamina acaba sendo acumulada no organismo e isso acaba gerando uma toxicidade hepática ali fulminante. A senhora teria alguma coisa a acrescentar nesse nosso curto encontro ou prefere abordar quando participar do nosso curso Quebrando Bioativos? Eu agradeço o convite, né? Como foi pouco o tempo, a gente vai se encontrar no curso e eu gostaria de falar sobre 2 temas, né, rapidamente, que vão ser abordados. A influência dos fatores genéticos nesses grupos de biotransporte e a relação com bioativos, e outro é o uso de bioativos em crianças, né, e a relação com esses grupos. O que acontece nas crianças é que a gente tem uma maturação, né, diferencial. Então, desde a concepção até a maturidade, a gente tem aí uma diferença na atividade desses transportadores, o que vai ser influenciado, né, no uso de medicamentos e bioativos que usam esses transportadores para disposição no nosso organismo. Então, serão temas que serão abordados no curso.